Olá, galerinha do quinto ano, bom dia! Vamos para mais uma matéria. Vamos falar sobre medidas de comprimento. Livro de Matemática, páginas 134 a 140. Medidas de comprimento. Quantas vezes já tentamos medir o tamanho de algo? Fulano tem 1,65 m de altura. Minha régua tem 20 centímetros. Essas nomenclaturas que damos para o tamanho das pessoas ou objetos são chamadas de unidades de medida de comprimento. Quando queremos medir o tamanho de alguém, precisamos ter uma medida padrão para que os números não sejam simplesmente quantidades aleatórias. Para isso, foram criadas as unidades de medidas de comprimento. Unidades de medidas de comprimento. Então, aqui nós temos uma tabela, onde temos o milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Unidade padrão. A unidade padrão, SI, Sistema Internacional, para medirmos o tamanho de algo é o metro, porém, ele apresenta algumas variações, como quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetros e milímetro. Observação: existe muito mais variações do metro, porém, as mais usuais ou mais conhecidas são essas. Transformação de unidades de comprimento. As unidades de comprimento variam de uma para outra, de 10 em 10, multiplicando, se forem de uma unidade maior para a menor, ou dividindo, caso parta de uma unidade menor para uma unidade maior. Por exemplo, se quisermos transformar um hectômetro em decímetro, como estamos passando de uma unidade maior para uma unidade menor, devemos multiplicar por 10 para cada unidade que tivermos que deslocar. Então, um hectômetro eu tenho que passar para decímetros. Então, eu tenho que multiplicar a cada casa que eu deslocar. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Como tivemos que deslocar 3 casas para a direita, tivemos que multiplicar por 10 3 vezes e assim compreendemos que um hectômetro é igual a 1000 decímetros. Agora pense no caso contrário. Caso quiséssemos transformar um centímetro em metro. Agora, como estamos transformando uma unidade menor para uma unidade maior, devemos dividir por 10 para cada casa que tivermos que deslocar. Então, 10 dividido por 10, 1 centímetros. Deslocamos apenas 2 casas para a esquerda. Tivemos apenas que dividir por 10 duas vezes. Transformação de unidade de comprimento. Então, agora vai ficar mais fácil de nós entendermos aquilo. Então, eu tenho aqui uma tabela e eu tenho que transformar 8 metros em milímetros. 8 metros eu tenho que chegar a milímetros. Então, presta atenção. Eu tenho aqui um 8, aparentemente eu tenho uma vírgula aqui. Então, eu vou botar o 8 na casinha do metro. Eu vou colocar a vírgula. Só que eu preciso transformar esse 8 em milímetro. Essa vírgula, ela vai vir para milímetro. Então, eu vou botar a vírgula aqui em milímetro. E vou completar as casas com 0. Então, eu transformei 8 metros em 8.000 milímetros. Caso fosse o contrário, eu tenho que
pegar 5 milímetros e transformar para metro. Então, eu vou pegar o 5, aparentemente eu tenho aqui uma vírgula, vou colocar ele em milímetro, vírgula. Vou pegar essa vírgula e vou colocar ela onde? Lá no metro. E vou completar as casas com zero. Então, a vírgula 5, vou botar a vírgula lá, 0, 0, vírgula 0. Então, eu transformei 5 milímetros em 5 metros. Exercícios. Livro de Matemática, páginas 137 a 140. Beijos, crianças. Até a próxima.